Fala galera, tô de volta aqui para trazer mais uma ferramenta da metodologia de Growth Hacking. Hoje é uma ferramenta interessantíssima para que você garanta que todo o seu time de Growth, lembrando que são pessoas extremamente multidisciplinares, pessoas com perfis totalmente diferentes, isso que faz um time ser bom, mas para que você consiga alinhar esse time inteiro rumo ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito, que esse propósito não fixe o objetivo, você precisa conhecer a North Star Métrica. Qual é a sua métrica que te guia? Essa métrica ela é subjetiva? Ela está só na sua cabeça aí, gestor? Ou só na sua cabeça, membro do time? Eu te garanto que se ela estiver só na sua cabeça, não estiver estruturada em um documento formal, eu te garanto que o seu time não está pensando a mesma coisa. Então chega disso, porque se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem métricas de sucesso primárias e secundárias, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso eu te garanto, tá? E você quer a parte teórica, vai lá no meu Instagram que está aparecendo aqui embaixo, as minhas redes sociais. Eu soltei sim uma parte teórica, um textinho explicando o que é a North Star Metric, mas aqui a gente vai vir para cá, ó. Vou apresentar um template para vocês que está disponível na bio do meu Instagram e também no link aqui embaixo. Você pode baixar para definir sua North Star Metric, que é justamente o template que a gente utiliza aqui na TD Sustentável. E vamos para cá agora para a prática, para eu passar por ele, varrendo ele todo, explicando como que funciona. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, galera, dá uma olhada aqui. Esse é o Canva da North Star Metric. Esse é o Canva que a gente aqui na TD Sustentável utiliza para iniciar o nosso experimento. Como eu já falei, na parte teórica, o Canva ele é necessário para que toda a sua equipe esteja alinhado rumo ao mesmo objetivo metrificável, temporal, que fique muito claro para todo mundo. Se você acredita que no seu diálogo isso está claro para todo mundo, acredite se quiser. Você está falando de uma equipe multidisciplinar, pessoas que se complementam, mas que são totalmente diferentes, e geralmente, se você não tiver isso daí descrito num documento, elas vão estar pensando diferente, tá? E isso é normal. Mas para iniciar você precisa que todos estejam na mesma página. E esse documento é um documento muito simples de preencher, vocês vão ver isso daqui. Ele geralmente pode ser adicionado no Canva ou em qualquer outro tipo de aplicativo de edição, você pode colocar até no Paint mesmo. E o objetivo é que você escreva aqui, não precisa ficar lindo nem nada do tipo. O objetivo é ser funcional, beleza? De um lado você tem uma coluna chamada O que temos. E do outro lado, a gente tem a coluna O que queremos. E o que temos é o insumo necessário para que você atinja o que você quer. Mas você e seu time, repito, tem que ter o mesmo desejo. Vocês têm que querer a mesma coisa. Beleza? E ali embaixo, no lado esquerdo, a gente possui a oportunidade. Show? Então, é um template de fácil preenchimento, mas que precisa ser feito em conjunto com o seu time. Você precisa sim chamar uma reunião. Assim como a persona dor e momento, a North Star Metric também tem que ser feita em conjunto com o seu time, para que todos estejam na mesma página e para que todos se engajem nessa construção aqui também. Você, como gestor, vai direcionar essa reunião, mas o seu time vai contribuir na construção da persona dor e momento e, posteriormente, aqui no Canvas North Star Metric, que são os dois arquivos base para iniciar o Bullseye, que é o próximo vídeo. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo aqui, já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se possível, compartilha com um amigo, compartilha com o seu time de Growth, deixa o feedback aqui embaixo que vai ser importante demais aqui para a gente, beleza? Então vamos lá. Começando ali pela esquerda, o que temos? Então, quais são os recursos e conhecimentos que temos? Aí você vai me perguntar, a gente tem um monte de recursos, a gente tem computador, a gente tem recurso financeiro, a gente tem pessoas, a gente tem um escritório. Cara, olha só, o recurso e conhecimento que você vai colocar aqui vão ser os recursos e conhecimentos que são chaves para o objetivo que você quer atingir, beleza? Então, o que são chaves aqui? Quais são os conhecimentos que você tem na sua equipe? Você tem uma pessoa que conhece muito bem o produto, vai ser essencial para o seu experimento. Uma pessoa que conhece muito bem o produto e o modelo de negócio. Uma pessoa que conhece muito bem os canais de venda, vai ser essencial. Uma pessoa que domina muito o marketing inbound vai ser essencial. O outbound vai ser essencial. Um designer, um produtor, essa parte de conhecimento que você precisa. Qual é a outra parte? Recursos. Então, ferramentas. Você tem ferramentas de ABM, que são automatizações. Você tem ferramentas de mailing. Você tem ferramentas de CRM. Isso são coisas que vão ser essenciais para os seus experimentos relacionados ao crescimento, relacionados à metodologia de growth. Então aqui você lista ela, você pode fazendo em formato de lista simples mesmo, você pode colocar um balãozinho TXT ali e listando tudo que você possui. Essa é a primeira parte.
quais são os riscos que você já conhece, tá? Então, veja bem, você vai ter alguns riscos. Então, o risco de spam, você tem o risco de não converter em vendas, você tem o risco de investir em tráfego pago e isso não te trazer um retorno, você pode ter zero conversão. Tá? Isso são riscos que você já conhece. E dependendo do direcionamento que você quiser, se você quer ter um crescimento exponencial, você vai pensar em riscos totalmente diferentes. Tá? Você pode colocar desde um outdoor, ou você pode pensar na parte social, de social media, de tráfego pago. E isso daí vai estar relacionado a riscos totalmente diferentes um do outro. Então você vai listar ali os riscos conhecidos já. Lembrando, você vai nessa ordem da esquerda para a direita, mas depois pode ser que possivelmente você precise voltar e adicionar mais riscos conhecidos. É um documento que vai ser preenchido de forma continuada. Beleza? Agora você não vai ali para a parte de oportunidade ainda. A oportunidade, a North Star Metric, vai ficar para o final. A gente vai agora para o que a gente quer. Beleza? E a construção de o que temos e o que a gente quer vai gerar a oportunidade, a North Star Metric. Então vamos lá. Recursos e conhecimentos que nós queremos. O que a gente não tem ainda, então não está ali na parte esquerda, mas que a gente quer ter. Tá? Então você precisa de mais algum recurso humano, você precisa de mais algum conhecimento que não está na sua equipe, você precisa contratar alguém e treinar, coloca aí nesse recurso que você quer. Você precisa de algum conhecimento em termos de ferramenta, contratar uma nova ferramenta, criar uma landing page que converta X%, coloca ali que você quer ter esse recurso, beleza? Então, tudo que você já tem vai estar na esquerda e o que você quer ter vai estar na direita. Mais uma vez, você não vai saber tudo o que você quer ter nesse momento. Você vai listar aquilo que o seu time, em forma de brainstorm, trouxer, mas depois vão surgir novas necessidades. Você iniciou, por exemplo, uma campanha de Facebook Ads com um forms automático do Facebook, mas depois você verificou que seria necessário ter uma landing page e mudar essa estratégia. Tá? Então você passou a querer esse recurso aí dessa landing page, beleza? E aí você volta e adiciona aqui. O que é sucesso? Pessoal, nesse caso aqui, o que vai ser sucesso ainda não vai ser a parte metrificável, que essa parte metrificável vai estar lá em North Star Metric. Mas, ainda assim, né, quando eu falo de North Star Metric, eu falo de metrificável, temporal, muito mais palpável. Ainda assim, você pode colocar aqui que eu quero crescer X% no meu faturamento, ou que eu quero vender mais no canal X. Então aqui o sucesso é para que todo mundo se alinhe referente a qual que é esse sucesso. Eu quero break-even, se a sua empresa ainda está no negativo, ainda está no burn, que a gente chama. Isso seria a definição de sucesso. Nesse caso aqui, o que você quer é um sucesso um pouco mais amplo. Beleza? Está relacionado ao propósito. Geralmente o propósito é alguma coisa mais filosófica. E isso está na parte do sucesso. Show? Quando a gente fala de métricas de progresso, são as métricas que você vai acompanhar para o atingimento desse sucesso e, consequentemente, para a North Star Metric, que é essa métrica principal. E as métricas de progresso, elas não vão ser apenas uma. A North Star Metric vai ser apenas uma. A métrica de progresso são métricas geralmente secundárias, que não são a North Star Metric, mas estão relacionadas à North Star Metric. Eu vou te dar um exemplo. Se você percebe que o KPI, ou seja, o indicador de performance do e-mail, que é um canal ótimo para você, por exemplo, se você estiver falando de vendas complexas, se você percebe que a sua taxa de abertura de e-mail ela está alta, mas que a sua taxa de resposta de e-mail está baixa, geralmente abaixo de 2% é uma taxa de resposta de e-mail baixa, tá? E acima de 2% é uma taxa ótima, beleza? Você pode perceber isso através de uma análise do e-mail detalhado, ou seja, você pode pegar o seu e-mail número 1 e você pode analisar esse e-mail número 1, você pode pegar o seu segundo e-mail de contato, você pode analisar esse segundo e-mail, não só referente ao e-mail em si, mas a sua taxa de abertura, que vai te falar se o seu assunto ou não está positivo. O que você quer aqui é converter esse e-mail em resposta, né? A sua taxa de abertura, ela é importante para que você tenha a resposta. Se a pessoa não abrir o seu e-mail, ela não responde o seu e-mail. Perfeito? Ao mesmo tempo, você pode analisar essa métrica através da quantidade de pessoas que clicaram no link do seu e-mail. Nem sempre essa pessoa que clicou no link do seu e-mail é uma pessoa convertida. Porque às vezes o link do seu e-mail é uma landing page. Ela somente foi até a landing page, mas não converteu, ela não preencheu o formulário. Então são métricas secundárias
que são importantes, porque se eu preciso converter a pessoa, por exemplo, num formulário atrelado a um e-mail marketing, eu preciso que a pessoa abra o e-mail, então o assunto é importante, que vai ser refletido na taxa de abertura. Eu preciso que a pessoa fique no e-mail, então se ela ficou bastante tempo ali lendo o e-mail, se ela realmente efetivamente leu o e-mail, se ela só abriu e fechou para ter a notificação, se ela foi até a landing page, que é a taxa de clique, tá? Então isso daí são métricas secundárias nesse exemplo que eu estou te dando. No Facebook Ads, uma métrica secundária pode ser, por exemplo, alcance e impressão, tá? Que são pessoas que viram o seu anúncio, pessoas que chegaram a clicar no link também do seu anúncio, mas que não te seguiram, por exemplo, se for um objetivo de aumentar os seguidores do seu Instagram. Então são métricas secundárias que vão contribuir com a sua métrica primária, que é lá a North Star Metric. E aqui embaixo, abaixo de métricas de progresso, a gente tem um quadro que pergunta o que nos faria desistir. Isso daqui, pessoal, isso daqui precisa ser muito claro para o seu time. Afinal, com recurso infinito você consegue atingir qualquer tipo de resultado, tá? Se eu preciso de 100 reuniões, se eu tiver 500 milhões de reais, eu vou conseguir as 100 reuniões. Mas lembra, o objetivo da metodologia de Growth é atingir o melhor resultado com o mínimo possível de recurso. Então define aqui muito claro o que te faria desistir. Você quer 10 conversões, mas se você gastar 100 reais e você não tiver as 10 conversões, isso daí vai te fazer desistir? Vai te fazer mudar de experimento? Porque, pessoal, você vai trabalhar muito mais, quando eu falo muito mais, é muito mais mesmo, com não do que sim. Vamos alinhar essa expectativa? Vendas, comercial, marketing, é muito mais não do que sim. Então você vai ter que desistir de experimento várias vezes. É burrice você ficar batendo, dando murro em ponta de faca, fazendo coisas que claramente não estão dando certo. E o seu time tem que estar alinhado o que é ter um insucesso, o que é um experimento fracassar. E lembra, isso não é desperdício. Um experimento que fracassa é um experimento que você aprendeu, que você já viu que aquele ali não deu certo. Um experimento que tem baixa conversão já te mostrou, já fez você aprender e guardar esse conhecimento da sua equipe, que você vai por outro caminho. E está tudo bem. É normal, aqui na TID Sustentável, quando a gente iniciou a construção da nossa máquina de vendas, a gente fez muito experimento sem gerar uma conversão sequer. E isso daí está tudo bem, contanto que isso daí se converta em aprendizado. Então esteja alinhado à sua expectativa que você vai errar muito mais do que acertar. Show, pessoal! E aqui a gente vai chegar na parte de oportunidade. Então, o que é a parte de oportunidade? A oportunidade, geralmente, ela está até relacionada a um momento da sua persona, beleza? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando B2B com uma solução de redução de gastos, você sabe que no final do ano, o seu cliente, por exemplo, ele faz um provisionamento para o próximo ano. E muitas vezes é um momento que a dor bate mais forte, porque ele não está identificando que, por exemplo, é o momento que ele identificou que ele não teve iniciativas de redução de gastos, ou que ele não teve iniciativas de otimização de recursos. Então, a oportunidade está muito mais relacionada com coisas externas. É o momento que o cliente vai ter uma auditoria, é o momento que um grande contrato desse cliente está pedindo que ele tenha métricas de ESG, caso contrário ele vai perder esse contrato. É o momento que um gestor está com risco de perder emprego, porque não teve otimizações nos recursos hídricos. Tá? Então, são alguns exemplos de momentos que já estão descritos muitas vezes lá na sua persona, dor e momento, no qual isso se torna uma oportunidade. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo que está sendo muito falado, depois eu vou trazer um vídeo sobre isso, que é o chat GPT. Tem muita gente fazendo dinheiro com o chat GPT. Então, às vezes, você consegue utilizar isso como uma oportunidade de você fazer o triplo de experimentos com um triplo de variações de mensagem, ou até mais, 10 vezes mais variações de mensagem, porque é um robô que vai escrever a sua copy. E isso é uma oportunidade. Então, liste essas oportunidades aqui e deixe isso muito claro para que a gente utilize a oportunidade, para que a gente saiba que a gente está tendo essa oportunidade e a gente coloque isso no copy. Tá? Você, gestor, vai ter uma auditoria interna do tal tema, eu consigo te ajudar de tal forma. Isso vai te ajudar lá na frente, a listagem dessas oportunidades. E agora a gente chega à famosa North Star Metric. Então, é a sua estrela guia, é o que vai te guiar daqui para frente. Tá? Por mais que as métricas de progresso, que vão te mostrar que você está chegando mais perto dela, estejam te levando para um lado, você vai sempre, no final, analisar essa métrica aqui. Por uma ironia do destino, o seu assunto ele pode estar ruim, ele pode estar fazendo com que as pessoas não abram o seu e-mail, poucas pessoas estão abrindo, mas quando abre, a conversão é excelente.
tá? Então ele vai te ajudar a aumentar essa quantidade de abertura, mas o que vai te mostrar é a North Star Metric. Então essa parte aqui, ela precisa ser temporal. Então eu quero X até a data tal, tá? Ela precisa ser atingível, então não viaja, tá? Não vai colocar que você quer aumentar o seu faturamento em 500% em uma semana, isso não é atingível, só vai servir para desmotivar a sua equipe. Ela precisa ser metrificável, então é uma métrica direta. Eu quero aumentar o meu faturamento em 100% até dia 30 de março de 2023. Isso é uma métrica direta, é uma métrica que está clara para todo mundo. Tá? E aí ela vai ser atingida através das métricas de progresso, que vão te ajudar a atingir essa métrica principal. E essa métrica ela vai direcionar tudo, todos os seus experimentos dali para frente, que você vai fazer vários, você vai errar muito, você vai atualizar muito, você vai otimizar muito. Todos eles estão buscando essa realidade aqui. Tá bom? E essa métrica não precisa necessariamente ser relacionada ao aumento de faturamento, foi apenas um exemplo que eu dei. Você pode estar relacionado ao aumento de número de seguidores, aumento de engajamento, aumento de qualidade nos processos ou qualidade na sua entrega final, otimização de processo. Então, minha cold e hot call, elas estão demorando 1 hora. Totalmente inviável, porque uma pessoa ela vai conseguir fazer 8 cold e hot calls em um dia. A minha métrica, tá, pode ser que no máximo até o final desse mês, ao dia 30 desse mês, eu consiga diminuir isso daí para 30 minutos. Então, diminuir em 50% para 30 minutos. Isso é uma North Star Metric definida, atingível, temporal. Beleza? Então, essa é a North Star Metric. Isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo detalhando um pouquinho mais a nossa North Star Metric. A gente apresentou aqui o template que a gente aqui da TID utiliza para estruturar o início das nossas experimentações. E lembra, pessoal, não tem como você iniciar um experimento com pessoas totalmente diferentes, sem alinhamento de objetivo, sem entender o que é um sucesso, o que é um fracasso, sem entender exatamente isso de forma temporal, atingível, metrificável, com uma métrica principal e algumas secundárias que vão te levar até essa métrica principal. Pessoal, eu preciso do feedback de vocês para entender se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Eu preciso desse feedback aqui embaixo como comentário. Fala para mim o que eu posso melhorar, o que eu posso realmente trazer como mais valor, quais podem ser os próximos temas. Lembra, pessoal, eu sou um profissional de growth, então eu vou acertar algumas vezes, mas eu vou errar muito mais. E eu preciso que vocês tragam aqui embaixo esse feedback. Deixa também em formato de curtida ou de dislike também, que eu vou conseguir saber se eu estou trazendo um conteúdo que está agradando ou eu posso mudar também para trazer um conteúdo ainda melhor para vocês. Tenho feito com muito carinho isso daí para contribuir com a empresa de vocês, com os perfis de Instagram de vocês. Tudo se aplica à metodologia de growth, a tudo, a melhoria de qualquer tipo de departamento. Então, deixa esses feedbacks aqui. Se possível, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as novidades. Me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo também. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.